Sejam muito bem-vindos a mais uma meditação na palavra do Senhor, do versículo do dia, que está aqui, na nossa agenda com propósito. Com propósito. Propósito de quê? Propósito de meditar cada dia na palavra do Senhor. Hoje eu tenho esse privilégio de estar meditando junto com vocês e o nosso versículo do dia é Salmos 103, verso 2. O que diz nesse verso? O que diz nesse verso? Salmos, capítulo 3, verso 2. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Gostaria de ler com você desde o verso 1 agora. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aí vem o verso 2, que é a nossa meditação. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Que palavra maravilhosa! Essa é a palavra de Deus para nós hoje, a palavra onde nós precisamos e necessitamos meditar. Rosângela, nessa palavra, em tudo que é a palavra do Senhor, né? Mas dentro da nossa agenda com propósito, nós temos esse segmento, essa rotina já agendada, né? De devocional, de meditação na palavra do Senhor. E essas palavras, de quem eram essas palavras? De quem foram, perdão, essas palavras? Foram palavras de Davi. Davi, ele fazia aqui um convite a louvar a Deus, a louvar a Ele pela sua graça. Você pode imaginar ou buscar entender em o porquê o Davi declarou essa palavra? Você já imaginou em que condição ele estava, a alma dele estava? Quando ele disse, bendiz, ó alma minha, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aqui a gente observa de que existe uma ordem. Observamos que existe uma ordem, uma ordenança. Davi dava aqui uma ordenança à alma dele a bendizer ao Senhor. E quando ele fala que não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, aqui, Rosângela, na minha imaginação, eu já imagino um Davi que podia estar em umas circunstâncias onde ele podia sofrer naquele momento, nessas declarações aqui, algum ponto de tristeza, algum ponto de angústia, passando por alguma situação desagradável, vivendo um momento que para ele poderia ser um momento onde ele naquele momento se encontrava com uma alma aflita, afligida. Mas você observa também que aqui está uma pessoa que louva a Deus pela sua consciência. Essa ordenança à alma, a louvar ao Senhor, ela surge de uma consciência, de um reconhecimento de Deus. E eu te pergunto, quem é Deus para você? Quem é Deus na sua vida? O que você espera de Deus hoje? O que você espera de Deus para amanhã? Nós somos instrumentos. Nós somos verdadeiros instrumentos, fomos criados para louvar, para adorar a Deus. Porém, nós vivemos ainda nessa terra. E nós passamos por aflições, nós passamos por situações que nos entristecem, nós passamos por circunstâncias muito desafiadoras. E como eu sou humana e você também, muitas ocasiões, nós nos bloqueamos. E temos a tendência de pegar o resultado daquilo que não é bom ou não é positivo e
atribuir a que Deus não fez algo, ou que Deus não está atento para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que está acontecendo em nossas vidas. E olha que em sua palavra ele diz que os olhos dele estão fitos no caminho do justo. Mas eu te pergunto, você espera que Deus faça algo hoje na sua vida? Você espera que Deus faça algo amanhã na sua vida? Você é dessas pessoas que louva, glorifica ao Senhor no momento em que Ele realiza, como Ele também diz em sua palavra, o desejo do seu coração, porque Ele também realiza. Mas você é dessas pessoas que só adora, que só louva, que só engrandece o Senhor nesses momentos? Eu quero te trazer aqui um entendimento. Deus, Ele é aquele que sempre esteve. Deus é aquele que sempre está. Isso a gente precisa entender. Para que quando, nesses momentos de aflições, nesses momentos de desafios da vida, nós nos venhamos a bloquear e ter dificuldade em exaltar, em louvar, em bendizer, em glorificar o nome do Senhor. É importante você saber que o fato do louvor, ele não é por algo que ainda vai acontecer. Ele não é algo que você espera para o amanhã. Ele não é pelo fato daquilo que você espera para hoje, mas ele é a concretização daquilo que já foi, daquilo que já é. Por isso é que eu pergunto para você, quem é Deus na sua vida? O que Ele representa para você? Porque esse convite de Davi, ele é um convite para louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor por meio da sua graça, reconhecendo que existe uma graça divina. Davi é que reconhecia que existia uma graça divina sobre a vida dele. Hoje, se até aqui você ainda não reconhecia, essa palavra te convida a reconhecer a graça bendita do Senhor. Davi aqui o que ele fez foi se encontrar em um momento. Assim é como eu imagino Davi, se encontrando em um momento onde não tinha muita vontade, não tinha muita força, sabe? Talvez nem encontrava com tanta, motivação, mas existia nele uma verdade, que era reconhecer a graça e a grandeza de Deus sobre a vida dele. Então, se você espera louvar ao Senhor em um momento onde você recebe aquilo que você pediu de Deus, eu quero dizer, isso é ótimo, você precisa mesmo, porque tudo vem de Deus. Mas o verdadeiro louvor e adoração, ela está basada naquilo que Deus é e não naquilo que Deus faz. Sim que é verdade que nós passamos por circunstância onde nosso coração, nossa alma, ela é abatida. Mas aí o que a gente faz? A gente vem aqui, nesse verso, nesse versículo do dia, para a gente meditar e nos fortalecer e entender. Bendiz, ó alma minha, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Davi, ele reconhecia que ele já tinha sido beneficiado. Davi reconhecia que mediante a graça de Deus ele já havia recebido algo do Senhor. Só que ele não nombra, ele não diz o nome de uma coisa, porém ele deixa bem claro: não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Do benefícios de quê? Do benefícios do Senhor na vida dele. Benefícios de quê? Benefícios de ter um Deus
Benefícios de quê? De ter um Deus que resgata, de ter um Deus que provê, de ter um Deus que alegra o seu dia, de ter um Deus que sustenta a sua vida. Davi, de uma certa maneira, ele reconhecia que naquele momento onde ele podia se encontrar, em um momento de alguma aflição ou dificuldade, ou como você possa identificar com essa palavra, ele, mais que isso, ele entendia que ele era uma pessoa abençoada por Deus e que ele já havia recebido, mediante a graça de Deus, muitos benefícios da parte do Senhor. Você, nesse dia, você poderia abrir a sua boca e declarar, nombrar alguns dos benefícios do Senhor para a sua vida? Não sei quantos anos você tem, você que está me ouvindo. Não sei quantos anos você tem. Mas se você olhar para trás, você vai observar grandiosos benefícios do Senhor que você não merecia. Aí entra essa graça maravilhosa do Senhor, sabe? Essa graça é a graça, é de graça, é algo que você não merecia. Mas mediante a graça do Pai, você vai entender que a sua vida, ela está coberta, ela está cheia, ela está recheada de grandes benefícios do Senhor. Simplesmente porque Ele sempre esteve ali. Quantas coisas o Senhor livrou você no meio do seu caminho, na sua caminhada. Em quantas coisas o Senhor não te abençoou. É muito interessante observar, podemos observar de diversas maneiras, o Santo traz diversas revelações dessa palavra, mas a base, né, o resumir dessa fala de Davi é de louvar a um Deus que, por muito que você entenda que agora, nesse momento, nesse dia, algo pode estar faltando na sua vida, algo você anseia para a sua vida, entende que muito você tem daquele que é Deus. Muito você tem daquele que fez na sua vida, mesmo sem você merecer. É tão simples entender isso. Se você parte desde o ponto de vista onde você respira e tem a consciência de que se falta o ar, vai te faltar o quê? Vai te faltar a vida. Aí eu te pergunto, você mesmo prover para você o ar para respirar? Você sabe como funciona isso? Para que você tenha ar para respirar e se manter com vida? Você não sabe. Olha que interessante. Olha que grande benefício. Ele fez e sigue fazendo isso por você, sem você pedir, sem você entender, sem ter nem a consciência de necessitar. Ele já fez. É muito interessante, eu me recordo ver aqui, que está em Jó, quando Deus faz algumas perguntas para Jó, me fez lembrar isso aqui, a ver se eu encontro. Acho que era... Só um minutinho, deixa eu buscar aqui que me veio na memória. Deus traz um entendimento para Jó da soberania dele. 38. Olha que pergunta. Essa pergunta era de Deus para com Jó. Deus pergunta o seguinte: Jó, né? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas se tu o sabes? Ou quem entendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam?
Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre, quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro? Simplesmente eu trago essa reflexão para você entender uma coisa. Antes de você, Deus já era Deus. Antes de você nascer do ventre da sua mãe, Ele já te conhecia, já te chamava por nome. É um entendimento dos benefícios de Deus. É o entendimento da soberania e da grandeza do Pai. Quando nós encontramos em um momento onde podamos estar necessitados de um reforço, necessitados porque às vezes dá a entender, temos a impressão de que precisamos de um motivo hoje, né? Sabe aquele negócio que às vezes entre amigos perguntamos, conta a benção, o que Deus fez hoje? Deus sempre está fazendo, mas pode ser que pela sua expectativa, em algum momento você para e fala, poxa, Deus está fazendo na vida de todo mundo. Hoje eu não tenho uma bênção para contar. Dessa mesma maneira você pode também pensar. Eu não tenho motivos para bendizer. Talvez você pode passar por circunstâncias como eu já te mencionei aqui. E ter essa dificuldade, sabe aquela dificuldade que às vezes a gente passa, que a gente não encontra palavras para orar, mas você tendo o entendimento da grandeza de Deus, da presença de Deus, você só fecha os seus olhos, conecta em espírito e pede para que Jesus esteja intercedendo por você diante do Pai. Você não sabe o que dizer, mas você entende que existe aquele que intercede entre você e Deus, que é Jesus. Aqui, nesse verso, ele nos ensina e nos instrui a entender que nós não devemos de esperar por algo, mas nós devemos de nos posicionar diante de um Deus que já fez tudo, um Deus que estava e continua estando presente em nossas vidas, e muitos são os benefícios desse Deus em nossas vidas, para que hoje você pode dizer e ordenar, por muito que, independente da circunstância que você esteja passando, até com aquela angústia talvez, e você se fecha, e você se bloqueia, e você não quer abrir a boca, talvez gere em nós, queridos, uma pequena revolta. Se isso tem acontecido na sua vida, ordena a sua alma para louvar e bendizer aquele que tudo é, que tudo fez, que tudo já fez a benefício da sua vida e da minha. Esse verso, ele é uma ordenança para essa alma. O que se encontra, ou o que está alojado, o que está na nossa alma, o que é a nossa alma? Ela está composta pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. Então aqui Davi talvez não encontrava naquele flow que hoje se fala tanto, né? Aquele impeto, aquelas ganas, aquela vontade de louvar, não tinha força, não apetecia, não tinha vontade, mas ele diz, alma minha, bendice, ó alma minha, ao Senhor. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Davi lembrava, trazia a memória, dava uma ordenança para essa alma, dizer, olha, você tem a quem bendizer. Porque a quem você bendice nesse dia, a quem você está louvando, a quem você deve de louvar e bendizer, muito ele já fez por você. Muito você já recebeu dele. Muitos benefícios você já colheu dele. Você já recebeu da parte dele. Olha, é muito interessante observar esse verso
entendendo dessa maneira que existe momentos que você pode não ter o desejo, mas você não tem o desejo, não tem a vontade, não tem a força, você não vai ficar calado por isso. Você não vai deixar de fazer aquilo que você foi criado para fazer, que é louvar e adorar e bendizer o nome do Senhor. Eu não vejo, Rosângela, eu não vejo nada, sabe? Eu não vejo nada que me dá, sabe? Aquele desejo, aquela força, aquela vontade, sabe? Aquele ânimo. Não, você não precisa, você já teve muito. Você não precisa ter hoje porque você já teve muitos. Olha para tudo, olha para tudo isso. Olha para aquele que te chamou, aquele que já te conhecia. Porque quando Deus faz essa pergunta para Jó, que eu li aqui para vocês, é uma expressão de dizer, Jó, vem cá. Sabe aqui, eu sou de Goiás, né? Em Goiás tem um dito, você não sabe nada, inocente. É mais ou menos isso. Tudo isso. Antes de você, Jó, onde você estava quando eu formei o firmamento? Fiz tudo isso. Você não está. Jó, entendi. Você não estava. Eu estava, Jó. Onde você estava quando eu controlei e controlo a tormenta? Onde você estava quando exatamente a palavra, para não ter que gastar muito mais tempo aqui com vocês, mas Deus faz referência da medida da altura das ondas do mar, que tudo isso ele tem debaixo de um controle que é só dele. Meu Deus! Com isso, não tem dúvida da grandeza, da soberania desse Deus que nos fez para seu louvor e para a sua adoração. Então, nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, o horário em que você assistir esse devocional juntamente aqui comigo, fazer esse devocional juntamente comigo, ordene a sua alma para fazer aquilo que você foi feito para fazer. Eu não tenho força. Ordene a sua alma. Passa por cima dos seus próprios desejos e das suas próprias vontades que estão onde? Na sua alma. Por isso Davi dizia que bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize com o quê? Com consciência. Com consciência. Consciência de quem é Deus. Consciência da soberania de Deus. Você é e por isso você faz. Para finalizar, a postura de Davi era a postura, então, de uma pessoa que por mais que poderia estar em uma situação de grande desafio, ele entendia que ele já tinha sido abençoado. Ele se posicionava de uma certa que dar-nos a entender mediante a palavra isso. Ele já se sentia abençoado. Ele já sentia que ele tinha mais do que ele podia imaginar. Ele já se sentia como aquele que tinha mais do que ele merecia. Por isso ele diz, pois sim, alma, não existe essa resistência. Não existe esse bloqueio. Não existe essa tristeza, não existe essa circunstância, não existe esse momento da minha vida que vai me impedir de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Alma minha, bendice ao Senhor, com consciência. Alma minha, bendice ao Senhor. Eu gosto muito de um outro verso que fala que com todo o meu ser, acho que ele está na minha Bíblia, é uma outra versão que eu tenho de Portugal. Bendice, ó alma minha, ao Senhor, e tudo que há em mim. É o mesmo que descia na outra versão, com todo o meu ser. É o mesmo aqui no verso 1. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O que você tem hoje para oferecer em louvor e adoração ao Senhor? Hoje é o dia onde você vai levantar
E você vai glorificar, e você vai exaltar o nome do Senhor. Porque você pode fazer como Davi, aonde você não tenha força, aonde você não tenha vontade. Você pode ordenar a sua alma com consciência de tudo aquilo que Deus é, de tudo aquilo que Deus é, que Ele representa, e de tudo aquilo também. Não é o mais importante, mas também por tudo aquilo que Ele já fez. E com certeza, Ele fez muito mais do que você e eu merecíamos. Então esse Deus, Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de ser glorificado, Ele é digno de ser exaltado. E ao momento em que você fazer isso, é como romper uma barreira, é como romper uma resistência do louvor, da adoração ao Senhor, é como você romper a insistência da sua alma, daquilo que é seu, daquilo que está no seu ego, daquilo que está na sua vontade, daquilo que é somente seu. Você vai romper isso nesse dia. Você vai romper tudo isso. Eu sou instrumento de louvor e adoração ao meu Deus. Eu vou fazer como Davi. Alma minha, bendice ao Senhor. E com todo o meu ser, bendice ao Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. E Davi fez isso como um bendito. Davi fez isso como já abençoado, porque você não pode dar nada para Deus se você primeiro não recebeu dele. Então também não te equivoque, não equivoque nesse ponto de que você está dando algo que é seu, só seu, que nasceu de você mesma. Não. Você só abençoa quando você já entende que você já é abençoado. Você só ama porque você já foi amado. Então, entenda que aquilo que Deus queria trazer o entendimento de Jó é o que Ele traz também no nosso entendimento nesse dia. Ele já era antes de você e de mim. Ele já era e Ele é e continua sendo Deus. Rompe todas as resistências da sua alma, rompe toda a dureza do seu coração nesse dia e deixa o fluir da adoração acontecer, do louvor acontecer. A quem? Aquele que vai fazer? Não. Aquele que já fez. Você já é bendito, você já é abençoado. E como instrumento de bênção, de louvor e adoração, se existe na sua alma alguma ainda resistência a isso, você vai fazer como Davi e você vai ordenar a sua alma a bendizer ao Senhor. E com todo o meu ser e com tudo que há em mim, bendizei ao Senhor. Eu quero finalizar fazendo uma pequena oração a favor da sua vida, agradecendo ao Senhor por essa palavra. Amém? Senhor, eu te agradeço por esse dia, por essa palavra direcionada, Senhor, agendada para as nossas vidas, para essa meditação, para meditar na sua grandeza, meditar no seu poderio e o entendimento, Senhor, para as nossas vidas daquilo que Davi fez. Ordenou a alma a louvar e adorar ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa palavra. Eu creio fielmente que ela rompeu algumas fronteiras, barreiras, durezas, resistência nesse dia, em alguns corações, em algumas almas, Senhor. A minha oração é que toda resistência da alma, toda resistência e dureza do coração, ela se rompa, seja quebrada em nome de Jesus, para que nós nesse dia possamos te louvar com